Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês para essa live. Lembrando que essa semana nós vamos ter a semana ON. E ontem nós vimos aí o seminarista Daniel, hoje comigo, e durante a semana nós teremos aí o pastor Juraci, o pastor Geraldo e o pastor Edemerson, que estará também ministrando uma palavra para vocês. Vamos esperar o pessoal, né, ir entrando, né? E eu desde já agradeço, né, a presença de vocês aí, que receberam o convite. E nós estamos muito felizes, né, com a presença de vocês. Cleusa, olha, você está aí, pastor Edemerson, Michele, Thalita, que bom que vocês estão chegando. É um prazer, né, estar aqui falando para vocês. E, em especial, aí, a Terceira Igreja Presbiteriana, né, na qual eu amo muito os irmãos ali, e nós estamos um pouco distante. E eu queria também parabenizar aí também a minha nora, Josi, que está completando aniversário hoje. Que Deus abençoe muito, te amo muito, né? E que Deus abençoe minha família, que estão todos reunidos também assistindo essa live. E eu confesso, né, que fiquei um pouco apreensiva, mas aceitei o convite do pastor Edemerson para estar aqui falando para vocês e ministrar uma palavra do Senhor. E eu creio, né, que o Senhor irá falar a cada coração. E nós sabemos que nós estamos passando dias difíceis, né? Todos nós estamos aí unidos com o seu propósito, vencer estes momentos que nós estamos vivendo aí. Mas o importante é saber que nós estamos juntos com o seu propósito. Maninha Marilá, que está aí também ao vivo, lá de São Paulo, né? Que Deus abençoe você, Maninha, te amo muito, tá aí recuperando da cirurgia, né? Que Deus te abençoe, te dê sabedoria. Minha cunhada Vilma, obrigada, Karina, obrigada por vocês estar aí, né? Nessa noite maravilhosa. Irmãos, então vamos falar, né? O texto dessa noite, porque nós não queremos ser extensos, queremos ser objetivo, né? Maridão tá aí longe, né? Tá aí no Rio, mas ele está nos assistindo também. Beijo para você. Sueli, um abraço, que Deus te abençoe. Irmãos, então nós vamos lá. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. E eu queria falar com você nessa noite sobre cristão blindado contra as adversidades. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no texto de Filipenses 4, do 10 ao 13. Vamos ler a palavra do Senhor. Filipenses 4, 10 ao 13. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-los. Não me estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, que palavra maravilhosa, né? Vamos falar com o Senhor neste momento. Querido Deus, toda honra e toda glória seja dada a Ti, louvado seja o Teu nome. Tu és um Deus lindo, maravilhoso. Obrigada por morrer na cruz para nos salvar. Obrigada por este amor tão grande demonstrado a nós. Senhor, abençoe cada ouvinte que está nessa live. Abençoe cada família representada. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os cure, que o Senhor os dê ânimo. E que a palavra dessa noite, Senhor, seja uma bênção na vida de cada um e na minha vida também, na vida de cada ouvinte. Fala aos nossos corações e nos dê discernimento para aplicá-la e aprender de Ti a cada dia. Nós somos gratos em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, nós vimos aqui essa palavra do Senhor, neste texto de Filipenses, o apóstolo Paulo falando, né? São as palavras que nós acabamos de ler aqui do apóstolo Paulo. Paulo, ele escreveu várias epístolas. E essa epístola aqui é uma das cartas, né? São cartas que ele escreveu para as igrejas. E essa carta aqui, Paulo escreveu em um momento, assim, bem difícil da sua vida. Então, por isso que nós vamos falar deste assunto aqui, porque nós estamos passando por momentos difíceis. Não só o Brasil, como o mundo inteiro está passando por momentos difíceis. Então, eu quero dizer para você que nós estamos passando dias difíceis de pandemia. Mas esses dias difíceis não será o único. Outros já vieram, nós já passamos por outros dias difíceis e outros dias difíceis virão também. Então nós precisamos aprender não só para este momento, mas para momentos que virão na nossa vida. Nós sempre vamos ter momentos difíceis. Nós poderíamos aqui contar, né? Cada um tem a sua experiência de momentos difíceis que vocês já passaram, né, na vida de vocês. Seja na vida conjugal, com filhos, seja uma enfermidade ou a perda de um ente querido. Então são momentos difíceis na vida, né, da gente que a gente passa. Agora, o problema, né, dos dias difíceis é quando ele chega, é como você está. É a sua situação emocional para receber, para passar por esses dias difíceis e como você vai enfrentar esses dias. Tá aí o segredo. Os dias difíceis, eles sempre virão, mas como ele vai encontrar você? E como você vai lidar, como você vai enfrentar esses dias difíceis? Uma coisa muito interessante que eu sempre experimentei na minha vida, e eu sempre falo isso, meus ouvintes de escola bíblica, né, eu sempre gosto de repetir, eu sou muito assim repetitiva com algumas coisas, porque eu acho que é necessário frisar, e não vai ser diferente aqui hoje. Eu vou fazer uma pergunta e você vai refletir. Como tem sido a sua vida devocional? A sua vida pessoal com Deus? Não é sua vida de igreja, quando você vai na igreja ali, ora, né? Você fala com Deus, você se alegra, aquele momento especial com Deus. Isso é importante, mas eu estou falando na sua casa todos os dias. Como tem sido a sua vida devocional com Cristo? Quanto tempo você está dedicando para a oração? Quanto tempo você está dedicando para ler a Bíblia? Isso é muito importante, né? Para o que eu estou falando aqui, tem a ver com o nosso tema, porque nós estamos falando de cristão blindado. E isso tem a ver com a nossa vida, né, devocional diante do Senhor. Então, essas atitudes, elas blindam, né? Blindam a nossa vida, né, nos dias de adversidade. E ela deve ser uma constante em nossa vida, não só nesses momentos de pandemia, não só nos momentos de outras crises, mas ela deve ser uma constante. Eu sempre gostei de fazer culto doméstico com os meus filhos e hoje eu faço culto doméstico também aqui na minha casa. E isso é muito importante, né? É importante você lembrar disso aí. Mas hoje nós iremos aprender então com o apóstolo Paulo como enfrentar esses dias difíceis confiando no Senhor. Né? Então falando aí, né, já dando essa dica aí do nosso comprometimento com a nossa vida devocional, que é importante para que nós possamos ficar blindados aí. Nós vimos que essa carta aí, nós conhecemos que ela é uma carta considerada a carta da alegria. Aí a gente fica assim pensando, né? No verso 10, Paulo aqui no versículo 10, ele já fala assim, olha, alegro-me grandemente no Senhor. Aí às vezes a gente pensa assim, para e fala assim, parece meio contraditório, né? Porque quando você vai ler todo o contexto, você vai ver a situação em que se encontrava o apóstolo Paulo e você fica pensando assim, mas alegro-me, como que eu posso alegrar no momento que eu estou confinado em casa, no momento que eu não posso sair às ruas, ou se saio às ruas eu tenho que usar máscara, ou eu tenho que estar com medo, né? E tanta coisa acontecendo. Mas é isso que nós iremos aprender. Então ele já começa falando assim, alegro-me grandemente no Senhor, né? Porque aí ele vem falando dos cristãos ali de Filipos, né? Que estava ali
no momento difícil que ele estava passando, aquela igreja está ajudando ele. Então ele fala assim, olha, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, você já se interessava, mas não tinha oportunidade para demonstrá-lo. Então, olha que bacana aí. Então ele já começa falando de alegria. Ele estava alegre. E eu vou te falar para você em que situação Paulo estava alegre, para que nós possamos fazer uma autoanálise do momento que nós estamos vivendo e passando, para ver se nós temos motivos para reclamar. Então nós vemos ali que Paulo, nós vemos aí ele manifestando sua alegria. Mas eu quero ainda dizer que Paulo estava manifestando sua alegria e ele já tinha passado por muitas adversidades em sua vida, né? Agora, este momento propício, sabe aonde Paulo está falando, de onde ele está falando isso aqui? De uma prisão no porão de sua casa, sendo vigiado 24 horas por um soldado. Ou seja, ele não tinha liberdade. Ele estava preso ali porque ele amava Cristo. Eu posso resumir assim. Ele estava preso ali porque ele escolheu viver por amor a Cristo. Então você imagina, ficar confinado no porão de sua casa, amarrado em correntes, vigiado 24 horas. Você acha isso pouco? E ainda ele fala, alegro-me, e ele consegue alegrar uma situação dessa. Aí vamos fazer uma autoanálise da nossa vida. Você já passou por isso? Será que nós já passamos por isso? Então nós precisamos entender que às vezes nós reclamamos, né, de muitas coisas. Não estou querendo dizer aqui que vocês não podem ficar tristes, que vocês não podem chorar. Vocês podem, vocês só não podem viver isso, entendeu? Sabe aquele momento que você passa do luto, aquele momento da adversidade que você pode ficar triste? Pode. Ficar de viver é diferente. Tem pessoa que ela não quer sair daquela situação. Ela é uma constante na sua vida. Ela prefere viver. Ela não fica. Ficar é aquele momento que você ficou, passou aquele momento. Já viu aquelas pessoas que vivem o luto, né? 10 anos. Vive o luto, já passou, a pessoa, o ente querido já faleceu e ele continua vivendo aquele luto. Então é isso que a gente precisa trabalhar na nossa vida, amadurecer espiritualmente, porque você pode até ficar triste, mas você não pode viver triste. E Paulo, né, ele estava falando, né, da alegria que ele tinha, né, no Senhor. E Paulo, no verso 11, fala assim, olha, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi, olha que coisa linda, adaptar-me a toda e qualquer circunstância. É interessante que ele fala que ele aprendeu. Então nós podemos aprender. Se Paulo aprendeu, nós podemos aprender. E uma das formas que nós estamos aprendendo é estando numa constante na presença do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo aquilo que os líderes, né, os pastores têm falado, lendo a palavra do Senhor e orando. Então isso vai nos amadurecendo e nos fazendo crescer. Nós não podemos ficar tomando só leite, leite, leite. A gente precisa mudar para uma nova fase da nossa vida. O crente precisa amadurecer. Então tem pessoas que ficam reclamando da vida, eu sou um pobre coitado, eu não consigo nada, minha vida não tem jeito, dá tudo errado para mim. Vai continuar assim, porque você tem que tomar essa decisão. Porque o possível é você que tem que fazer na sua vida. Então você que tem que tomar a iniciativa de falar, eu quero ter uma vida mudada na presença do Senhor. Então é você que vai tomar essa decisão. Então nós vimos aí que a vida ensinou Paulo. Tudo aquilo que ele passou, gente, vamos ler a palavra do Senhor, você vai ver o que esse homem passou. O que é um açoite, né? Ali com aquela ponta de ferrinho, né? O que é as coisas que esse homem passou, tudo por amor a Cristo, perseguição, fome, nudez, naufrágio. Ele próprio, ele fala as coisas que ele viveu, tudo por amor a Cristo. Mas isso ele diz aqui, ó, no verso 11, ele aprendeu a adaptar. Então nós precisamos aprender a adaptar, porque outros dias difíceis virão. Então nós precisamos adaptar, passar por estes momentos sem reclamar. Nós precisamos aprender a não reclamar, né? Então Paulo, ele sabia, né, ter seus altos e baixos, né, espirituais, enquanto a situação mudava. Ele decidiu seguir em frente. Porque tem pessoas que têm altos e baixos, né? Se tá tudo bem, ele tá bem. Mas se a coisa escorrega, né? Se a finança não tá bem, ou se a vida emocional não tá bem, ele fica para baixo, ele não reage. É isso que nós precisamos entender e mudar na sua vida. E você?
Como você tem lidado com altos e baixos da sua vida? Com os dias difíceis? Qual a situação? Como que você tem lidado com isso? Então, nós precisamos entender isso aí e tomar uma atitude de estar ao lado de Cristo e pedir ajuda, né? Que Ele vem nos socorrer. Então, para isso nós precisamos o quê? Nos blindar espiritualmente. O verso 12 vai falar assim, olha... Sei o que é passar necessidade, porque ele passou por isso, né? E sei o que é ter fartura. Aprendi, olha ele falando de novo que aprendeu. Aprendi o segredo de viver contente. Gente, a palavra de Deus é linda. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. A Thalita diz que é uma constância. É uma constância. Nós precisamos estar constantes na presença do Senhor, né? Eu lembro quando o Júnior pregou, falou sobre a constância, eu nunca esqueci. O cristão, né? Você pode ter os seus altos e baixos na sua vida, porque as adversidades você tem, né? Dia de escassez, dia de abundância. Esses altos e baixos de sua vida vai ter. Mas como você reage a isso aí? A sua constância na presença do Senhor. Você deve estar ali, ó, em toda e qualquer circunstância, adversidade, você deve o quê? Estar ali nivelado com o Senhor, estar constante. A sua vida espiritual, ela não pode ter altos e baixos. Vocês têm que estar constante na presença do Senhor. Não é isso? Então vamos lá. Isso mesmo, Verônica, é a palavra do Juninho, né? A gente sempre lembra dele quando falamos de constância. Então, ele aprendeu a viver contente. Agora, é interessante que no grego, essa palavra aqui, o segredo de viver contente, a palavra contente no grego é estar satisfeito. Paulo estava satisfeito, ele não reclamava, não. Ô, gente, você já conviveu com uma pessoa que reclama? Como é ruim, aquela pessoa que só reclama de tudo, sabe? É uma sensação muito ruim, as pessoas que reclamam. Então é uma coisa que nós precisamos também. Outro dia eu vi um pastor no Instagram falando, faz a experiência se você consegue ficar 24 horas sem reclamar. Porque já sabe que as pessoas têm essa mania de reclamar. Todos nós temos isso aí. Mas nós precisamos nos policiar e nos blindar contra isso aí. Porque reclamar é muito difícil, né? Então, quando nós pegamos a vida de Paulo e avaliamos, aí nós pensamos, será do que nós estamos reclamando mesmo? Né? Quando a gente vai ver, vai comparar, a gente fala assim, puxa vida, né? Nós não temos muito que ficar reclamando não, né? Então... aí você imagina, né? Se fosse Paulo, né? Outro detalhe interessante, que aí você fala assim, mas quanto tempo Paulo ficou preso, né? Ali em Roma, no porão de sua casa? Foram alguns dias, igual nós estamos vivendo aí de quarentena? Não sei se vai virar 2 meses, eu não sei. Mas aí você imagina, né? O tempo que Paulo ficou ali preso em Roma foram 2 anos. Você imagina? 2 anos. Não foram dias igual nós estamos passando de quarentena, não. Foram 2 anos e numa situação precária, igual eu disse aí. Então, isso nós precisamos aprender com essas pessoas, né? Com essas pessoas que deixaram um legado para nós. Por isso que nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo. E precisamos ser fortes, corajosos. E a palavra do Senhor, nós temos que aprender com ela e aplicar na nossa vida. Não é só para ler e falar que palavra maravilhosa. Se nós não a aplicarmos na nossa vida, não faz sentido. Não faz sentido. Então Paulo não era diferente de nós no sentido de ter problemas, de sofrer ansiedade, de sofrer tristeza. Ele tinha essas coisas, mas ele aprendeu a lidar com tudo isso. Então nós podemos também. Então, Paulo, o segredo, né, que Paulo conseguiu passar por tudo isso é que ele blindou a sua mente, o seu coração e a sua vida. E nós, como cristãos, precisamos fazer o mesmo. Deus enviou esses cristãos de Filipe ali, né, para ajudar Paulo naquilo que tinha necessidade. E não vai ser diferente com você. Assim como Deus enviou pessoas para socorrer Paulo na sua necessidade, Deus faz isso com você. Pois ele faz com os pássaros, com as flores do campo, né?
que hoje está linda, maravilhosa, amanhã está murcha, quanto mais de você, que é criado à imagem e semelhança dele. Então não se preocupe com o dia de amanhã. Eu sei que tem muitas situações adversas, muitas situações que as pessoas se preocupam, mas entrega o seu problema no Senhor, confia nele, deixa que ele resolve tudo, né? Ele vai suprir as suas necessidades. E Deus tem sempre uma saída. Acredite nisso. Ele tem sempre uma saída. Faça uma experiência com Deus que você vai ver que ele tem sempre uma saída. Eu queria falar uma pequena ilustração aqui para vocês da lagarta e o casulo. Diz que um homem, ele viu o casulo e viu a borboleta, né? Aquela metamorfose da lagarta virar borboleta. Ela tem que passar pelo casulo. Então, quando olha ali, aquele homem olhou ali ele viu aquele casulo e levou para sua casa. Então, quando ele chegou em casa, ele viu que a borboleta estava gemendo, estava ali retorcendo toda, tentando sair daquele casulo. Mas ela não conseguia. Tava muito difícil, muito apertado. O que aquele homem fez? Quis ajudar. Ele foi lá, pegou uma tesoura e cortou o casulo. A borboleta então saiu, né, daquela opressão que ela estava. Mas aquela borboleta ficou deficiente. As suas asas não cresceram, ela estava toda inchada e ela nunca pôde voar. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que as adversidades que nós temos que passar, nós temos que passar. E é preciso passar por ela. Por que é preciso passar por ela? Porque é através dessas adversidades, dessa crise, né, destes problemas, é que vai nos ensinar, que vai nos fazer crescer. Então não adianta, nós precisamos passar por ela. Quantas pessoas hoje, através dessa pandemia que estamos vivendo, quantas pessoas já não estão pensando diferente? Já não estão reavendo muitas coisas na sua vida emocional, na sua vida familiar. Quantas pessoas não estão tendo mudança de vida? Isso é preciso acontecer na nossa vida. Então, precisamos, assim como a lagarta, experimentar as dificuldades em nossa vida para ver o poder de Deus manifesto em nós. Então, nós precisamos passar por isso, irmãos. Quando nós passamos, o Senhor quer nos ensinar alguma coisa. Então, eu volto a repetir, o problema é como nós aceitamos essa situação e como nós reagimos a ela. E nós precisamos estar também blindados, né, para poder passar por essa situação. E finalizando aí no versículo 13, né, tudo posso naquele que me fortalece. Essa palavra é tão interessante que é um versículo que muitas pessoas pegam a Bíblia e gostam muito desse versículo. Ele é muito bonito, realmente ele é muito bonito. Mas eu falo que a Bíblia, ela não pode ser lida sem contexto, porque ela vira pretexto. Então muitas pessoas pegam esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, né? Então, levando esse versículo sem contexto, nós podemos achar que a nossa vida tem que estar tudo bem, que não pode, que na vida do crente não acontece nada de errado, que o crente que está doente, ele tem alguma coisa errada na vida dele, é um pecado oculto, é alguma coisa. Não é nada disso, não é nada disso. A Bíblia fala que a chuva cai sobre justos e injustos, e não seria diferente com você. Então o que nós aprendemos aqui? Tudo posso, e nós podemos sim, mas eu tudo posso, até passar adversidade, até passar fome, até passar frio, eu posso, porque o Senhor está comigo, porque eu sei passar por isso, porque eu aprendi a passar por isso, assim como Paulo disse, né? Ele, quando ele finaliza aqui falando tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo, eu posso passar fome, eu posso passar necessidade, eu posso passar pela falta de emprego, porque eu perdi meu emprego. Eu posso, porque eu confio naquele que me fortalece. Aí você vai sentir, né, aquela força do Senhor na sua vida. Então, nós precisamos também, neste momento, saber que no momento certo Deus suprirá as nossas carências, as nossas necessidades. Então, para concluir, eu quero dizer para você, se está difícil, adore. Paulo cantava na prisão.
E é interessante que quando nós agimos dessa forma, vamos supor, quando estamos com problema, nós cantamos, nós louvamos e adoramos ao Senhor, o que acontece? Algo acontece. Por exemplo, Paulo, quando ele teve... Porque ele teve preso essa vez em Roma, 2 anos, mas ele já teve outras prisões. E numa delas, o fato do testemunho dele cantar e se alegrar, houve a conversão do carcereiro e toda a sua família. Então, algo acontece quando nós decidimos tomar a direção de estar ao lado do Senhor. Então, se está difícil, adore ao Senhor. Se está doendo, adore ao Senhor. Se você não vê uma saída, adore ao Senhor. Porque é muito mais fácil passar pelo vale adorando ao Senhor do que reclamando, abaixando a cabeça, né? E falando que não consegue. É muito mais difícil. Então, o caminho mais certo é adorando ao Senhor e confiando no Senhor. Então, eu gosto sempre de deixar algo prático para as pessoas, né? Já estou finalizando aí, não quero ser cansativa, então vou finalizar. Eu gosto muito de ser prática. Como eu disse anteriormente, as pessoas que me ouvem sempre sabem disso. Então, o sermão ele está falando sobre uma blindagem. Então, vou voltar a repetir e vou dar detalhes para você entender. Como eu posso, então, a partir de hoje, durante a semana, a minha vida, como eu posso blindar? A gente fala disso aí, mas como eu posso, então, blindar a minha vida espiritual? Sabe como? Primeiro, escolha um momento do seu dia, ou que seja de manhã, meio-dia, à noite. Você vai ver qual é o seu momento, mas você tem que lutar contra isso, porque vai vir adversidade. O inimigo vai falar que você não pode, que você não tem tempo, que as crianças não deixam você fazer isso. E sempre vai haver algo para tirar você do foco. Mas você precisa determinar isso aí. Determine um horário para você. Então tire esse tempo todos os dias. E não só na época de crise. É uma constante na sua vida, diária. É diária, né? Você vai tirar esse tempo para falar com o Senhor. Ali você vai se derramar na presença do Senhor, você vai chorar na presença do Senhor, você vai contar para Ele, né, aquilo que você tem no seu coração. Falar com Ele igual nós estamos conversando aqui. Fale com Ele, chore se for preciso, nos pés do Senhor. Então, este é um ponto, né, para nós começarmos a blindar. O outro ponto é ler a palavra do Senhor. Irmãos, eu fico triste porque às vezes eu chego em algumas casas que eu vejo a Bíblia aberta ali no Salmo 91, no Salmo 23, e as páginas ali, né, aquela página amarelinha, e a pessoa acha que com aquilo a sua casa está blindada, né? Está blindada de alguma forma, está protegida. Mas eu lamento dizer para você que não está, porque a palavra do Senhor, ela não foi feita para ficar aberta em algum lugar da sua casa. Ela foi feita para ser lida. Você tem que ler a palavra do Senhor. É só lendo que você vai aprender. Não tem como ela ficar aberta ali. É inútil isso aí. Então, essa segunda coisa você tem, né, que ler a palavra do Senhor. Às vezes você não sabe por onde começar. De repente você começa aí pelos evangelhos, né? Começa de Mateus ali, Marcos, Lucas, João. Vai lendo a Bíblia, que leia um capítulo por dia, mas leia a palavra do Senhor. De repente você gosta de conselhos, bons conselhos, lê o livro de Provérbios, né? São 31 capítulos, vai ter um capítulo para cada dia. E você vai ver como sua vida vai ser diferente. E tem pessoas que querem começar no princípio, né? Em Gênesis, como tudo começou. Escolha a sua maneira, mas que leia a Bíblia e você vai aprender muito. E a terceira e a mais importante de todas é colocar em prática. Porque não adianta eu ler a Bíblia, eu estou aprendendo aqui. Hoje nós aprendemos sobre a blindagem, né, para o cristão. Mas se eu não colocar em prática, tudo isso que eu falei é em vão. Nós precisamos falar, puxa vida, é isso que eu preciso fazer para a minha vida. Eu preciso dar um up na minha vida, eu preciso mudar minha vida. Então eu vou blindar, se é preciso fazer isso. A própria palavra de Deus diz, lá em João 5,39, examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Em outro momento também nós vemos ali o salmista falando, né, como o jovem purificará o seu caminho, observando conforme a tua palavra. E a palavra do Senhor, ela, né, tá cheia de mensagens falando a respeito da sua própria palavra, como que ela edifica o nosso coração. Então, eu termino para deixar para você aí, né, Romanos 8, 28. Nós sabemos aí que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus?
É uma pergunta que eu deixo para você. Então, que Deus te abençoe, né? Que Deus abra seu coração. E se você ainda que está assistindo não tem ainda um compromisso com o Senhor, você ainda não recebeu Jesus no seu coração, você pode fazer aí da sua casa mesmo. Pode fazer igual eu falei. Vá para o seu quarto e fala: Senhor, eu te recebo. Eu te aceito como o único Senhor da minha vida. Porque só o Senhor é Deus, é o único. Então você pode fazer isso. Você pode entrar para o seu quarto e falar: Senhor, eu te recebo. A partir de hoje, eu sou teu filho, sou tua filha. Eu quero receber o Senhor na minha vida. Porque eu quero ter uma vida diferente, eu quero ter uma vida blindada. E eu quero aprender de ti, eu quero crescer espiritualmente. Eu quero ser igual Paulo, que aprendeu. Ele não nasceu pronto, ele aprendeu. E eu quero aprender, porque eu quero amadurecer e chegar a um ponto, né, de saber passar por todas as situações adversas com a cabeça erguida, confiando no Senhor. Vamos fazer uma oração, né? E eu desde já agradeço todos vocês, né, por estar aqui pacientemente ouvindo a palavra do Senhor, e que essa palavra não volte vazia. Que Deus possa abençoar o seu coração. Falemos com o Senhor. Pai, mais uma vez, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, Senhor, que é viva, eficaz, é maravilhosa. A Tua palavra não volta vazia e não será diferente nessa noite. Que o Senhor enche os corações de cada ouvinte da Tua palavra, que cada ouvinte possa, Senhor, entender essa mensagem. Que o Senhor dê a eles um ouvido sensíveis para que eles possam aplicar essa palavra no seu dia a dia. Que eles possam blindar, Senhor, a sua vida, buscando, meu Pai, em oração, lendo a Tua palavra e praticando, colocando a Tua palavra em prática. Porque o Tiago fala, meu Pai, o apóstolo Tiago fala que aquele que ouve a palavra e não a coloca em prática é como um homem que olha no espelho e logo esquece, né, a sua feição. Mas que nós possamos confiar em Ti e saber que o Senhor tem o melhor dessa terra para nós. E abençoe cada vida, meu Pai, que está enfermo, que está passando necessidade, que está desempregado. Que o Senhor possa abrir porta de emprego, que o Senhor possa curar as enfermidades e trazer paz ao coração da Tua igreja. Muito obrigada. Eu agradeço em nome de Jesus. Eu agradeço a todos vocês, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, né? Obrigada, pastor Edemson, mais uma vez aí. E que o Senhor continue abençoando os irmãos grandemente. Amém?